Olá, tudo bem? Eu sou a professora Andressa e hoje nós vamos resolver um exercício de cinemática bem completo que vai envolver parte de movimento uniforme e parte de movimento variado, para que a gente lembre as equações e consolide ainda mais os conhecimentos de cinemática. É um exercício que já caiu no vestibular da Mackenzie, mas ele é bem completo para a gente poder relembrar esses assuntos. Vamos lá? Numa avenida retilínea, um carro encontra-se parado em um semáforo. Ao sinal verde, o carro parte com aceleração constante de 1,5 metro por segundo ao quadrado. E ao atingir a velocidade escalar de 27 km por hora, a mantém constante durante 2 segundos. A partir desse instante, o carro é freado por 11,25 metros, parando em outro semáforo. A velocidade escalar média desse carro no percurso descrito foi de. Então, aqui, pessoal, nós temos um exercício de cinemática, tá? Como eu sei que é de cinemática? Quando o exercício começa a me falar as grandezas físicas, né? De velocidade, aceleração, né? Distância, tempo. Então, nós temos um exercício de cinemática. Então, esse é um exercício bem elaborado que contém partes de movimento uniforme e parte de movimento variado. Então, aqui vai envolver todas as equações de cinemática. Então, qual que é a situação? Temos um carro aqui parado, né? Ele está parado no semáforo. Então, o que significa logo de início? Se ele está parado, aqui a velocidade inicial é zero. E aí ele vai começar a acelerar até atingir a velocidade escalar de 27 km por hora. Percebe-se que essa velocidade não está na unidade padrão do sistema internacional, porque a velocidade nós temos como unidade de medida metros por segundo. Então, nós vamos ter que converter esse valor de velocidade. Quando ele atinge essa velocidade de 27 km por hora, né? Ele vai manter ela constante aqui durante 2 segundos. Então, olha, nós temos essa primeira etapa que ele acelera até atingir 27 km por hora. Depois ele vai manter ela constante. E o que significa isso em cinemática? Quando ele está acelerando, então nessa primeira parte aqui, que está dividida, né, por esses intervalos, essa primeira parte nós vamos trabalhar com movimento variado. A partir disso, nessa segunda parte, nós iremos trabalhar com movimento uniforme. Por quê? Velocidade constante, apenas movimento uniforme, não temos aceleração. E após isso, aqui nessa terceira parte, esse carro vai começar a frear, ou seja, vai diminuir sua velocidade. Então, nós vamos ter ali uma aceleração negativa, ou seja, movimento variado. Então, a partir aqui desse instante, esse terceiro intervalo, aqui também vai ser movimento variado, tá? Então, o que nós temos que fazer primeiro? Colocar a velocidade na sua unidade correta, certo? Que é metros por segundo. Então, nós temos que fazer, né, conversões de unidades. Então, a primeira coisa, vamos converter essa velocidade. Então, temos esse padrão aqui, né, de quilômetros por hora para metros por segundo, vamos dividir por 3,6. Então, 27 km por hora dividido por 3,6, nós temos uma velocidade de 7,5 metros por segundo. Então, vamos descartar esse valor aqui. Então, a nossa velocidade aqui vai ser 7,5 metros por segundo. E aqui também, né? Neste intervalo, a velocidade vai ser 7,5 metros por segundo. Pronto, temos todas as unidades corretas. Agora, vamos começar o exercício pelo primeiro intervalo aqui que foi dividido. A partir do momento que o carro está parado, ele vai começar a acelerar até essa velocidade máxima de 7,5 metros por segundo. Nesse primeiro intervalo, quais são as grandezas que nós não temos informações? O tempo que ele levou, que esse carro levou para chegar até a velocidade máxima, e o espaço percorrido. Quanto que ele andou, né, esse carro? Qual foi a distância percorrida desde o momento que ele estava parado até atingir essa velocidade máxima? Então, nós não temos essas duas informações. Então, como aqui é um movimento acelerado,
Vamos usar as equações do movimento variado para encontrar essas duas informações, do tempo e do espaço percorrido. Então, vamos colocar aqui agora as equações do movimento variado para que a gente possa consultar aqui. Pronto. Essas são as equações do movimento variado. Primeiro, eu vou descobrir o tempo, né, ou o espaço percorrido. Então, eu vou decidir por calcular o espaço percorrido. Você pode escolher qualquer uma dessas duas grandezas. Como eu não tenho informação do tempo, qual que é a única equação do movimento variado que eu vou utilizar que eu não tenho, não é em função do tempo? Temos aqui a terceira, que é a do Torricelli. Essa equação é independente do tempo. Eu não tenho informação do tempo aqui nessa primeira etapa do exercício. Então, vamos usar o Torricelli para descobrir o quê? O espaço percorrido. Então, eu tenho a velocidade final nesse intervalo, eu tenho a velocidade inicial, tenho a aceleração, mas não tenho esse espaço percorrido. Então, vamos fazer isso agora. Então, vamos lá, descobrir o espaço percorrido. A partir do Torricelli, então, nós temos velocidade final. Nessa primeira etapa, ele vai até a velocidade máxima de 7,5 metros por segundo ao quadrado. Isso é igual a velocidade inicial ao quadrado, que é zero, né? Ele estava parado, mais 2 vezes a aceleração, que é 1,5, vezes o meu ΔS, que eu vou descobrir agora. 7,5 ao quadrado, isso é 7,5 vezes 7,5, que me dá um valor de 56,25. Isso é igual a 0 ao quadrado, 0. 2 vezes 1,5, 3, vezes o meu ΔS. Eu quero, então, o valor do meu ΔS. Então, esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo o 56,25. E isso me dá um valor de 18,75 metros. Pronto, descobri a distância percorrida nessa primeira parte do exercício, que foi até ele atingir a velocidade máxima. E o tempo? Como que eu vou descobrir esse tempo? Como eu já tenho informação da distância percorrida, eu posso usar qualquer uma dessas duas equações, ou a do sorvetão, né, que é o espaço percorrido, ou da velocidade. Vamos utilizar a mais curta, que é a da velocidade, que é o VWatt. Então, agora nós vamos extrair a informação do tempo. Então, vamos utilizar o VWatt. Então, velocidade final. Então, a velocidade final é a máxima, 7,5. Isso é igual à inicial, que é 0, né? Mais a aceleração, que é 1,5, vezes o tempo, que eu vou descobrir. 1,5 está multiplicando o tempo, eu quero isolar o tempo, então ele vai passar dividindo o 7,5. Isso vai ser a minha informação do tempo. Logo, 7,5 dividido por 1,5, isso é igual a 5 segundos. Essa é a minha informação do tempo. Então, tudo isso levou 5 segundos para acontecer. Pronto. Tenho a informação aqui do tempo e do espaço nessa primeira etapa aqui, até atingir a velocidade máxima. Foi um movimento acelerado, logo utilizamos as equações do movimento variado. Agora, na segunda parte aqui, o que ele me diz? Que após atingir essa velocidade máxima, ele irá manter constante durante 2 segundos. O que significa velocidade constante? Velocidade constante significa movimento uniforme. Essa velocidade não vai mudar ao longo do percurso. Então, aqui, nesse intervalo, nós temos já o valor da velocidade e o tempo que ele vai manter constante durante 2 segundos. Qual informação me falta? Do espaço percorrido. E lá em movimento uniforme, nós temos, que a equação da velocidade média, velocidade constante, a equação será qual? Da velocidade média. Velocidade, vamos anotar aqui. Então, a nossa velocidade vai ser a distância percorrida sobre o tempo. Então, aqui nesse intervalo aqui, distância percorrida, ΔS, sobre o intervalo de tempo.
Temos a velocidade? Temos, 7,5. Temos espaço percorrido? Não. Temos o tempo? Sim, 2 segundos. Então, nós vamos isolar quem? O ΔS. Então, o ΔT que está dividindo vai passar multiplicando a nossa velocidade. Pronto, o espaço vai ser o tempo ali nesse intervalo vezes a velocidade. Então, o tempo ficou 2 segundos, né? Com essa velocidade constante. Vezes a velocidade, 7,5. Então, o nosso espaço percorrido, 2 vezes 7,5, isso me dá 15 metros. Então, nessa segunda etapa, esse móvel percorreu 15 metros. Vamos guardando as informações. Agora, vamos para a última etapa. O que ele faz? Após, permanecer constante por 2 segundos, o carro ele vai frear. O que significa frear? Diminuir a velocidade. Então, aqui, ele vai frear durante 11,25 metros. Ele apertou, colocou o pé no freio e vai começar a frear. E vai percorrer uma distância de 11,25 metros até parar no outro semáforo. Então, o que significa até parar? Então, nós temos mais uma informação. A velocidade final aqui, nesse outro semáforo, vai ser 0. Então, agora, olhando aqui nessa última etapa, nós temos o espaço percorrido, temos a velocidade final, temos a velocidade inicial? Nós temos. Qual que é? É esse 7,5. Por quê? Se ele a mantém constante aqui e a partir desse momento ele vai colocar o pé no freio, então esse momento é minha velocidade inicial dessa última etapa. Então, aqui a velocidade inicial é 7,5. Não tenho a aceleração e não tenho o tempo. O que nós podemos fazer primeiro? Vamos usar a equação do Torricelli novamente, que é independente do tempo, essa terceira equação aqui, para poder calcular essa aceleração. Por quê? Eu tenho a velocidade final, tenho a inicial, a aceleração eu vou isolar, não tenho, e o ΔS eu tenho, que é 11,25. Então, vamos utilizar novamente aqui o Torricelli na terceira etapa. Então, velocidade final, ele vai frear até parar. Então, vai ser 0 ao quadrado. Isso é igual a inicial, 7,5 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, que eu vou descobrir, vezes o meu ΔS, que é a distância percorrida nessa última parte, 11,25. 0 ao quadrado é 0. 7,5 ao quadrado, 56,25, Calculamos ali no começo. Mais 2 vezes, 11,25, isso é 22,5, vezes a aceleração que eu vou descobrir, certo? Como eu vou isolar esse A? Esse 56,25, eu vou passar ele para o outro lado da igualdade, então ele vai ficar negativo. Menos 56,25. Isso vai ficar igual ao 22,5 vezes A. 22,5 está multiplicando A, logo vai passar dividindo. Então, vai ficar menos 56,25 dividido por 22,5. Isso vai ser a minha aceleração. Por que está negativo, Quando a gente fala que um móvel vai frear, significa que ele vai diminuir a velocidade. Quando nós temos uma aceleração negativa, significa que estamos diminuindo a velocidade. Então, está correto que a nossa aceleração seja negativa. Então, essa divisão me dá um valor de menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Essa é a minha aceleração, ou seja, a minha desaceleração nessa última etapa do percurso. E o que está faltando agora? O tempo, Como eu posso calcular o tempo? O tempo eu posso usar o VVAT. Que é a mais simples que nós temos. Então, vamos achar um espaço aqui. Vamos colocar aqui embaixo. O VVAT, então, para descobrir o tempo, 0 mais AT.
Velocidade final, 0, né? Porque é até parar. Vai ficar 0. A inicial, 7,5. Mais a aceleração. Como nossa aceleração é negativa, então vai ficar menos 2,5 vezes o tempo. Esse 7,5 vai passar para lá, menos 7,5 é igual a menos 2,5 vezes t. Tenho menos dos dois lados da igualdade, então eu posso descartar. 7,5 dividido por 2,5, nós temos que o tempo aqui, nesse caso, durou 3 segundos. Então, pronto, temos todas as informações que precisamos. Para quê? Por que a gente precisou fazer tudo isso? Porque esse exercício, pessoal, ele está pedindo a velocidade escalar média. O que significa velocidade escalar média? Né? A velocidade média é aquele valor que vai representar toda a velocidade ao longo do percurso. Não é a velocidade em todos os pontos, né? Porque nós vimos aqui que essa velocidade foi variando. Mas a média é um valor que vai representar a média ao longo do percurso. Como que eu calculo essa velocidade escalar, né? Nós só queremos a informação numérica dessa velocidade. Então, a velocidade escalar, ela é dada pela variação do espaço total percorrido no percurso sobre a variação do tempo total ao longo do percurso. Então, a velocidade ΔS sobre o ΔT. Então, eu coloquei aqui separado agora todas as informações das 3 etapas que nós fizemos. Então, se a velocidade é o espaço total percorrido sobre o tempo total que foi gasto, então vamos somar, né, todas essas distâncias e os tempos, né, que nós utilizamos em cada etapa. Então vamos lá. Então a velocidade agora escalar média vai ser o ΔS total, né, sobre o tempo, né, o ΔT total do percurso. Então vamos lá, o ΔS total. Na primeira etapa, 18,75, mais 15, mais 11,25. Então nós temos, né, uma variação de espaço total de 45 metros. E o tempo total? 5 segundos, mais 2, mais 3. Então o tempo levou 10 segundos. 45 dividido por 10, isso me dá uma média no percurso de 4,5 metros por segundo. Então, essa é a nossa resposta. Vamos voltar lá? Aqui, a alternativa é 4,5 metros por segundo. Então, esse foi um exercício bem elaborado de cinemática que envolveu movimento uniforme e movimento variado. Agora, eu deixo como sugestão para você fazer esse exercício novamente, porém, eu troquei todos os valores aqui. Mudei todos os valores de velocidade, de tempo, de aceleração. Você vai pausar o vídeo e vai tentar resolver você mesma. E aí eu deixo aqui as informações das respostas, tudo bem? Pause o vídeo. Essas são as respostas, novamente, do exercício, porém com os valores trocados, tá bom? Então, agradeço se você ficou aqui, espero que eu tenha conseguido te ajudar de alguma forma. Se você chegou até aqui, comente com a hashtag Física Nota 10. Tchau!